Olá, galera. Professor Luan Martins na área e estamos aqui para corrigir mais uma semana das atividades do PET 2021. Esse é o canal Determina. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Sem mais delongas, vamos começar a correção. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Vamos começar hoje, então, a correção da semana 2 do sétimo ano. Que a primeira questão é: faça as operações com frações, continhas de adição e subtração de frações. Galera, o que vocês têm que lembrar é o seguinte: olha essa fração aqui meio. O número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Quando a gente faz contas de mais entre duas ou mais frações em que os denominadores são iguais, basta simplesmente a gente repetir os denominadores e somar, ou seja, operar aqui com os numeradores. No caso é soma, 1 mais 3, 4. Isso é igual. Ah, professor, tem que simplificar? Tem. Lembrem-se, fração é divisão. Aqui eu vou fazer direto. Observem, 4 divide por 2 é 2. Letra B. Denominador é 3. Repete o tracinho de fração. Repete o 3. Como a gente está somando, se fosse menos subtração, também a gente faria desta forma. 4 mais 5, 9. Do mesmo estilo da letra A, 9 dividido por 3 é 3. Letra C. Frações com denominadores iguais, que é o número 6. Repete o número 6. 5 mais 2 aqui é 7. Essa fração aqui é irredutível, não tem como simplificar. Na letra C, mantém-se assim. Letra D. Agora a gente vai fazer contas de adição entre frações com denominadores diferentes. Eu vou fazer aqui, galera, utilizando dois métodos, tá bom? Então prestem atenção. Na letra D, quando a gente tem denominadores diferentes, 2 e 3, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. C, de 2 e 3. Observe agora que subiu um card aqui na tela de vocês. Vocês vão lá, assistem como determinar mínimo múltiplo comum. Tudo bem que o método que eu joguei lá é um método que determina MMC e MDC. Vocês vão lá, assistem e voltam aqui. O link do vídeo vai ficar na descrição também. Quando vocês fazem o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, isso nos dá 6. Esse número 6 aqui, que é o MMC de 2 e 3, ele é o denominador do resultado. Aí vocês colocam um tracinho de fração e colocam o 6 aqui no resultado. Ah, professor, beleza, mas o que eu faço agora? Prestem atenção. Vocês vão fazer o passinho do Michael Jackson. Vão voltar para trás. Como assim, professor? Pega o 6 e vocês vão dividir pelos denominadores anteriores. Divide por 2 aqui e depois vocês vão dividir por 3 aqui. Observem. 6 dividido por 2 corta e dá 3. 6 dividido por 3 corta e dá 2. Esses resultados vocês vão multiplicar pelos numeradores, pelos números de cima. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Como a continha aqui é mais, aqui é mais. Como todos os números agora estão em cima do 6, vamos fazer a continha. 3 mais 4, 7 sextos. Beleza, professor. Eu quero saber qual que é o outro método quando você soma e subtrai duas frações. Na letra E, o outro método é assim. Não precisa de mínimo múltiplo comum. Preste atenção. Coloquem o tracinho de fração depois da igualdade. Observem que a gente vai ter numerador e denominador. Na parte de baixo, a gente vai multiplicar os dois números que estão embaixo, os denominadores diferentes. 2 vezes 4, 8.
Coloca o resultado na parte de baixo. Na parte de cima, a gente vai ter que somar, não é? Porque é uma soma. Em azul, eu vou colocar os resultados. Eu vou multiplicar agora em x assim, ó. 4 vezes 1, observa que esse 1 está na esquerda, dá 4. Fica na esquerda do mais. 2 vezes 1, observem que esse número 1 está à direita do mais, a gente coloca aqui 2. Agora a gente faz a continha. 4 mais 2 é 6 sobre 8. Simplifica, divide por 2 em cima e divide por 2 na parte de baixo. Isso é igual a 3 quartos. Professor, mas esse método, ele precisa de simplificar? Na maioria das vezes, sim, tá? Mas o resultado é o mesmo que você fosse tirar quem? O mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes, que no caso aqui é o número 2 e o número 4. Vamos fazer o mesmo método da letra D na letra F. Repete o tracinho de fração. Aí vocês vão tirar aqui o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Isso aqui vai dar 12. É o menor múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Esse 12, ele é o denominador do resultado. Aí vocês voltam fazendo aqui o passinho do Michael Jackson, andando para trás, ó. 12 divide por 3, ó, dá 4. 12 divide por 4 dá 3. Esses resultados multiplicam pelos de cima. 4 vezes 1 é 4. 3 vezes 1 é 3. Como a continha de mais, é mais. Agora vocês somam. 4 mais 3, 7 sobre 12. Continuando a questão número 1, na letra G, eu vou resolver como eu fiz na letra E, utilizando aquela manha que eu expliquei para vocês, sem fazer mínimo múltiplo comum. Coloco o tracinho de fração. Nós vamos multiplicar 4 vezes 3. A multiplicação desses dois aqui fica embaixo, dá 12. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em cruz, em x, ó. 3 vezes 3 aqui é 9, menos, observa que o 3 está na esquerda do menos. 4 vezes 2 aqui, o 2 está à direita do menos, então dá 8. Fazendo a continha, 9 menos 8 é 1 dozeavos. Se vocês fossem resolver com o mínimo múltiplo comum, daria o mesmo resultado. Tentem fazer aí como exercício. Alternativa H. Aqui eu vou fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes, que nesse caso aqui é 5 e 3. E calculando isso, dá 15. É o menor múltiplo comum dos dois ao mesmo tempo. Como eu ensinei para vocês, o mínimo múltiplo comum fica no denominador do resultado, 15. Agora, utilizem o passinho do Michael Jackson. Utilizem a divisão. Pega o denominador aqui do resultado. Vocês vão dividir por todos os denominadores anteriores. 15 por 5 é 3. 15 por 3 é 5. Esses resultados multipliquem pelos de cima. 3 vezes 2 é 6. 5 vezes 1 é 5. Como é sinalzinho de menos, menos 6 menos 5. Isso nos dá 1 15avos. Letra I. Professor, na letra I existem 3 denominadores diferentes. Tem como eu fazer a letra I pelo mesmo método da letra G? Tem. Primeiro vocês operam 6 quartos com menos 1 sétimo aqui. O resultado vocês operam com meio. Mas aqui eu vou fazer diretão e vou utilizar o mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes. 4, 7 e 2.
que nos dá 28. Coloca o tracinho de fração. O MMC é o denominador do resultado. Agora vocês voltam e dividem. 28 dividido por 4 é 7. 28 dividido por 7 é 4. 28 dividido por 2 aqui, a metade de 28 é 14. Esses resultados vocês vão multiplicar pelos de cima. 7 vezes 6 aqui é 42. 4 vezes 1 aqui, repete o menos, né? É 4. 14 vezes 1 aqui, repete o mais, 14. Mais 14. Igual, todo mundo está em cima do 28. Repete o 28. Agora faz a continha aqui. 42 menos 4, isso nos dá 38. 38 mais 14, isso nos dá 52. Professor, tem que simplificar? Tem que simplificar. Vamos simplificar. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Fração equivalente. O que você faz no numerador, você faz no denominador. Ou multiplicando ou dividindo. Nesse caso, dividindo. Metade de 52 aqui, galera, é 26. Metade de 28 é 14. Simplifica novamente. Divide por 2 em cima, divide por 2 na parte de baixo. Metade de 26 aqui é 13. Metade de 14 aqui é 7. 13 sétimos é o resultado da letra I. Vamos continuar aqui, letra J. Agora, novamente, na letra J aqui, denominadores diferentes em adições e subtrações de frações. Determinamos, então, o MMC de 9, de 8 e de 6. Quando vocês fizerem o procedimento, dá 72. Coloquem o tracinho de fração. O 72 é o denominador do resultado. Agora é o passinho do Michael Jackson. 72, vamos voltar para trás. 72 divide por 9. Dá quanto? Dá 8, porque 8 vezes 9 é 72. 72 divide por 8 é 9, porque 9 vezes 8 é 72. 72 divide por 6, isso é 12, porque 12 vezes 6 é 72. Esses resultados aqui, vocês vão multiplicar pelos de cima. 8 vezes 2, 16. Mais 9 vezes 1, 9. 12 vezes 1, menos, repete o menos, né? Dá 12. Agora vocês fazem a continha em cima. 16 mais 9, isso aqui vocês vão ver que dá 25. 25 menos 12 é 13 sobre 72. Essa fração aqui é irredutível. Mantém, não simplifica. Letra K. Professor, esse 3 aqui, esse cara aqui não tem denominador. Galera, quando não tem, tracinho embaixo do 3 e coloca 1. Porque você mantém o seu resultado. 3 dividido por 1 é o próprio 3. O mínimo múltiplo comum aqui de 2 e 1 é 2. Agora a gente volta e divide. 2 divide por 2 é 1. 2 divide por 1 é 2. Multiplica pelos de cima. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 3 é 6. E soma, já que estamos somando. 1 mais 6 é 7 sobre 2, mais uma fração irredutível. Lembrem-se, quando vocês determinam aqui o mínimo múltiplo comum, ele é o denominador do resultado e ele volta dividindo pelos denominadores anteriores. Os resultados vocês multiplicam pelos de cima. Tá ok, galera? Galera, fazendo aqui a número 2... 3 amigos compraram um pacote de doces com 24 unidades. Marlos pegou 1/4 dos doces. Juan pegou 1/3. Patrick pegou o que sobrou.
qual a fração dos doces que Patrick pegou? Quantas unidades cada um pegou? Quem ficou com mais doces? Justifique os cálculos. Vamos começar devagarzinho aqui, sabendo que Marlos, ele pegou 1/4 dos doces. Então, 1/4 do total de 24. Juan, ele pegou 1/3 de 24. Vamos fazer as continhas aqui agora. Observem comigo que 1/4 de 24, a gente repete 1/4. Esse dia aqui, ele vira a continha de vezes 24. A mesma coisa para Juan. 1/3, o dia vira vezes 24. Observem que a gente tem uma multiplicação entre uma fração e um número. Entre uma fração e um número. Esse número a gente pode colocar sobre 1 para a gente poder enxergar a fração, tá bom? Sempre que não tiver denominador, a gente coloca sobre 1. Igual, igual. Multiplicação de frações. Olha que facilidade. Multiplica os dois de cima. 1 vezes 24, 24. Multiplica os dois de baixo. 4 vezes 1, 4. Aqui também para Juan. 1 vezes 24, 24. 3 vezes 1, 3. Agora a gente simplifica. Fração é divisão. 24 dividido por 4 é 6. 24 dividido por 3 é 8. Quer dizer que Marlos pegou 6 doces. Juan pegou 8 doces. A gente sabe que Patrick pegou o que sobrou. Vamos colocar aqui então. Nós sabemos que o total de Marlos e Juan são 14 doces. Então, são 24 menos 14, o total que os dois pegaram. Isso nos deu aqui 10 doces que Patrick pegou. Feito isso, agora a gente pode justificar as perguntas. Primeira pergunta aqui, qual a fração dos doces que Patrick pegou? Então, a gente vai montar o seguinte. Já que é fração, a gente coloca um tracinho e coloca P de Patrick em cima e T de total embaixo. Quantos doces Patrick pegou? Foram 10. Qual que foi o total? 24. Então, a gente vai simplificar. Divide por 2 em cima e divide por 2 embaixo. Então, a fração dos doces que Patrick pegou é 5. Porque 10 dividido por 2 é 5, 24 por 2 aqui é 12. 5 dozeavos. 5 dozeavos é a fração dos doces que Patrick pegou. A segunda pergunta é, quantas unidades cada um pegou? Marlos pegou 6, Juan pegou 8 e Patrick pegou 10 doces. Quem ficou com mais doces? Patrick. Patrick ficou com 10 doces. Estão aí todos os cálculos justificados. Galera, prestem atenção no seguinte. Questão número 3. Os recipientes apresentados a seguir têm a mesma capacidade. O líquido contido nos recipientes 1 e 2 será totalmente despejado no recipiente 3. Escreva a letra que corresponde ao nível que o líquido atingirá no recipiente 3 após ser totalmente despejado. Galera, observe o seguinte aqui. A primeira coisa que a gente deve fazer nessa questão número 3 é somar a quantidade de líquidos que a gente tem no número 1 com a quantidade de líquidos que a gente tem no recipiente 2. Observe que no recipiente 1, do total de demarcações, a gente tem aqui 2 sextos de líquido. No recipiente 2, nós temos aqui 1/3 do líquido, ou seja, 1/3 da capacidade total do recipiente. Vocês podem observar que tantas demarcações do número 1 e do número 2 são diferentes, mas a capacidade total é a mesma. Vamos somar então esse 1 com esse 2. Então, a gente vai fazer 1 mais 2. Isso nos dá 2 sextos mais 1/3. Tira aqui, galera, mínimo múltiplo comum de 6 e 3 aqui,
nos dá 6. O MMC dos denominadores diferentes fica aonde? Fica no resultado. A gente volta agora e divide. 6 divide por 6 aqui, dá 1. 6 divide por 3 aqui, dá 2. Esses resultados a gente multiplica pelos de cima, pelos números de cima. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, e soma. Isso nos dá 4/6. Simplifica, que é muito bom simplificar, divide por 2 aqui em cima, divide por 2 aqui embaixo. Isso aqui nos dá 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Ou seja, nós vamos jogar 2/3 de líquido no recipiente 3. Ah, professor, mas o recipiente 3 aqui, ele está dividido em 9 partes iguais. Então, galera, a gente vai fazer uma fração equivalente. Presta atenção. Então, para o recipiente 3 aqui, a gente vai colocar lá 2/3 de líquido da soma do primeiro com a soma do segundo. Porém, a gente já sabe que o denominador, que é quantas partes o recipiente foi dividido, o total é 9. Se vocês contarem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes aqui. Ah, professor, então a gente vai fazer uma fração equivalente? Vai. Tá vendo que aqui o 3, ele tem que chegar no 9? Por quanto a gente multiplicou o denominador 3 aqui para chegar no 9? A gente multiplicou por 3. 3 vezes 3 é 9. Então, o que eu fiz no denominador, eu faço aqui também no numerador. Multiplico por 3. E 2 vezes 3 nos dá quanto? 6. Ou seja, o total de líquidos que vai preencher o recipiente 3 é 6 nonos, que é uma fração equivalente a quem? A 2/3. Se vocês observarem, preste atenção. 1 nono, 2 nonos, 3 nonos, 4 nonos, 5 nonos, aqui ó, na letrinha D aqui ó, 6 nonos. O líquido vai até aqui. Logo, a letra que o líquido atingirá no recipiente é a letra D, que nem eu mostro para vocês aí. Tá ok? Letra D. Questão número 4. Iago, Jean e Ruth foram a uma pizzaria e cada um comeu as seguintes frações das pizzas pedidas. Iago comeu metade, né? 1/2 de uma pizza. Jean comeu 3/4 de uma pizza. Ruth comeu 1/4 de uma pizza. Sabendo que cada pizza é partida em 8 fatias iguais, podemos afirmar que, primeiro, antes de responder qual é a alternativa correta, vamos calcular quantos pedaços cada um comeu. Iago comeu metade. Eu vou chamar aqui de Y de Iago, né? Então, ele comeu metade, meio de 8. Jean, o J, ele comeu 3/4 de 8 pedaços. E Ruth, que eu vou chamar de R, comeu 1/4 de 8 pedaços. Como eu mostrei para vocês nos exercícios anteriores, em um dos exercícios anteriores, esse D vira vezes. Meio vezes 8, 3/4 vezes 8 e 1/4 vezes 8. Professor, esse 8 não tem denominador. Coloquem sobre 1. Coloquem sobre 1. Coloquem sobre 1. Isso é igual multiplicação de frações. Multiplica os numeradores com o numerador. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. 1 vezes 8 é 8. 2 vezes 1 é 2. 8 dividido por 2 é 4. 3 vezes 4 aqui é 24. 24 dividido por 4, né? Porque 4 vezes 1 aqui é 4. É 6. O 1 vezes 8 aqui é 8. 4 vezes 1 é 4. E 8 dividido por 4 é 2. Significa que Iago comeu 4 pedaços. Jean comeu 6 pedaços. E Ruth comeu 2 pedaços. Agora a gente pode responder.
Será que vai ser a letra A? Jean comeu menos que todos, pois comeu 2 fatias? Não, isso aqui é falso. Jean não comeu 2 fatias. Jean comeu quantas? Jean comeu 6. Letra B. Iago comeu mais que todos, pois comeu 4 fatias. Concordo que Iago comeu 4 fatias, mas também não. É falso, porque quem comeu mais que todos? Foi Jean. Letra C. Foi necessário pedir 2 pizzas para que todos comessem conforme descrito acima? Vamos somar aqui os pedaços. 4 pedaços de Iago, mais 6 pedaços de Jean, mais 2 de Ruth. Somando aqui, o total de pedaços comidos foram 12 pedaços. E se vocês observaram no enunciado, uma pizza tem 8 fatias. Logo, tem como comer uma pizza com 12 fatias? Não. Eles têm que pedir o quê? Uma segunda pizza para poder atender a todo mundo. Ou seja, para atender o que foi descrito acima. Gabarito é letra C, tá ok? Vamos descobrir por que a letra D não é. Ruth comeu apenas 3 pedaços, mas não foi a que comeu menos? Galera, isso aqui também é não, tá? Anota aí, não, é falso. Ruth comeu apenas 2 pedaços e foi a que comeu menos. Questão número 5. Miriam irá preparar 3 receitas para o aniversário de sua filha Amélia. E para estas receitas, irá precisar de 3 quantidades diferentes de chocolate. Para fazer os bombons, precisará de 3/5 de 1 kg. Para fazer o bolo, precisará de 8/9 de 1 kg. E para fazer os pirulitos de chocolate, precisará de 5/3 de 1 kg. Sabendo que ela comprará as barras de 1 kg de chocolate e que não deve faltar chocolate para nenhuma receita, responda. Letra A. Qual é a fração que representa o total de chocolate que ela precisa? Galera, a gente vai somar todas as frações aqui, referentes a cada um tipo de receita que ela vai fazer para o chocolate. 3/5 a gente vai somar com quem? Com 8/9. E depois a gente vai somar com quem? 5/3. Essa soma de frações aqui, nós temos aqui denominadores diferentes. Vamos lembrar da número 1? A gente precisa calcular o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Eu vou colocar aqui no cantinho para vocês poderem ver que o mínimo múltiplo comum de 5, de 9 e de 3 é 45. Ah, professor, eu não lembro como é que faz isso. Galera, aula introdutória. Mínimo múltiplo comum está na aula introdutória. Link na descrição do vídeo. Nós sabemos que o mínimo múltiplo comum ele é o denominador do resultado. Então, coloca o tracinho de fração depois da igualdade, coloca o 45 e vai dividir. E faz o passinho do Michael Jackson. Vai para trás, divide esse cara aqui por todos os denominadores anteriores. 45 dividido por 5 dá 9. 45 dividido por 9 dá 5. 45 dividido por 3 dá 15. Esses resultados, 9, 5 e 15, a gente multiplica eles pelos de cima, pelos seus numeradores. 9 vezes 3 aqui é 27. Soma, né? Porque tem que somar. 5 vezes 8 aqui é 40. 15 vezes 5 aqui é 75. Agora ficou fácil. Todo mundo em cima do 45. Repete o 45. Agora soma. 27 mais 40. Isso nos dá 67. 67 mais 75. Isso nos dá 142. Essa fração aqui é irredutível, não tem como simplificar. Então, a fração que representa o total de chocolate que ela precisa é 142 sobre 45 avos. 142, 45 avos. Letra B. Nós sabemos que a barra de chocolate dela vai ter 1 kg. E o total desses quilogramas, que são 142 sobre 45,
de 1 quilograma é a fração que ela precisa comprar de chocolate. Mas, professor, como é que a gente vai determinar aqui a quantidade de barras de chocolate que a gente vai ter que comprar de 1 quilo? Basta a gente passar esse número aqui, fracionário, em número decimal. Como é que a gente faz isso? A gente divide o numerador 142 pelo denominador 45. Faz essa conta. Ah, como é que eu faço isso, professor? Preste atenção. O divisor aqui, ele tem 2 dígitos. Então, você pegaria aqui 14, que tem 2 dígitos. Mas o 14, ele é menor que 45. Por isso, a gente pega aqui quantos? 142 e divide por 45. E isso nos dá 3. Método longo. 3 vezes 45 nos dá 135. E isso nos sobra quanto? 142 menos 135 vai sobrar para a gente aqui 7. Ah, professor, e se eu fosse continuar essa continha? Você colocaria aqui um zero e aqui no quociente, no resultado, uma vírgula e divide 70 dividido por 45. Isso nos dá 1. 1 vezes 45 é 45. Sobra resto 25. Professor, eu posso continuar essa conta? Pode. Coloca um zero aqui. Coloco mais uma vírgula? Não. Continua a continha. 250 dividido por 45. Isso nos dá 5. 5 vezes 45. Isso nos dá 225. Qual é o resto que sobra novamente? Presta atenção que novamente vai sobrar o resto 25. Ou seja, a gente está diante aqui de uma dízima periódica. Esse resto aqui continua a repetir infinitamente e o período 5 aqui, ele se repete infinitamente. Dividindo aqui, nós teremos 3,155 infinitamente. Porém, nós podemos comprar 3,1555 barras de chocolate? Não. A gente precisa comprar uma barra a mais para não faltar. Ela precisa de 4 barras de chocolate, mesmo que sobre menos que uma barra ainda no final. Então, ela precisa de comprar pelo menos, no mínimo, 4 barras de chocolate para fazer as receitas.